Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, o Uchiha que despertou. Capítulo 51, o imponente Monte Daigu. Uchiha Hyun liderou o shinobi do clã Uchiha através de Shitian sob a proteção da noite. Como ele havia previsto, não havia um único ninja de Suna em Shitian. Eles chegaram sem problemas ao sopé do Monte Daigu. Uchiha Hyun e o shinobi Uchiha olharam para a montanha, que tinha quase 1000 metros de altura, e respiraram fundo. Para se ter uma ideia, até mesmo o Monte Tai tinha apenas 1545 metros de altura. Além disso, o caminho era acidentado, sem uma trilha adequada na montanha. Eles só podiam escalar. Embora os shinobi possuíssem chakra, mesmo com ele, subir tal altura seria extremamente difícil. Uchiha Hyun respirou fundo. Todos, esperem aqui por enquanto. Assim que eu chegar ao topo, vou baixar umas 20 cordas. Então todos vocês poderão usá-las para subir com mais facilidade. Sexto ancião, isso é muito perigoso. Deixe-me fazer isso em seu lugar. Um Jonin franziu a testa com uma expressão sincera. Uchiha Hyun o empurrou para o lado. Todos vocês confiaram suas vidas a mim. Naturalmente devo assumir a responsabilidade por vocês. É apenas uma pequena montanha. Enquanto falava, ele lançou um olhar para o Monte Daigu. Claramente, ele não a considerava uma montanha pequena. Mas como líder, ele entendia o princípio de liderar pelo exemplo. Os shinobi Uchiha ficaram visivelmente comovidos. Uchiha Hyun acenou com a mão e sorriu. Apenas um pouco de dificuldade. Então, ele ativou a técnica de movimento corporal relâmpago, subindo 100 metros em um instante. Suas mãos se agarraram a uma pequena rocha saliente no Monte Daigu e ele começou a escalar. Ele reforçou a aderência de suas mãos à rocha com chakra, ascendendo lentamente. Os shinobi abaixo observavam seus movimentos com preocupação. Uchiha Hyun nunca parou de subir. Ele sabia que naquele momento carregava consigo a vida de 1000 shinobi Uchiha, a honra do clã Uchiha e a chave para aquela batalha. Portanto, ele não podia falhar. Não podia parar. Não podia ter medo. O único caminho que lhe restava era continuar a subir até chegar ao topo. No início, a subida foi relativamente fácil. Ele conseguia subir degrau após degrau. Mas ao atingir uma altitude maior, Uchiha Hyun repentinamente sentiu o oxigênio rarear, hipóxia. Seu rosto, inicialmente corado, empalideceu. Mesmo sendo um shinobi, ele ainda parecia impotente contra as forças da natureza. Uchiha Hyun sacou 2 kunais, canalizou chakra para elas e as cravou com força na rocha acima. Em seguida saltou pisando sobre elas para descansar. Após respirar fundo por cerca de 2 minutos, ele se sentiu um pouco melhor e continuou a escalada. Conforme a altitude aumentava, a temperatura caía ainda mais. Algumas rochas apresentavam até mesmo uma fina camada de gelo. A respiração de Uchiha Hyun formou uma névoa branca visível. Seu manto no estilo Uchiha não era adequado para o frio. Então ele só podia aumentar a quantidade e a velocidade da circulação de chakra para manter o calor corporal e a aderência às rochas. Ele não sabia quanto tempo havia escalado quando finalmente avistou a borda do penhasco. Assim que suspirou de alívio, seu pé escorregou e ele caiu cerca de 10 metros. Uchiha Hyun rapidamente cravou uma kunai na parede rochosa. Faíscas voaram onde a kunai encontrou a rocha. Ele sacou outra kunai com a outra mão e a cravou na rocha também. O atrito intenso deixou suas mãos dormentes, mas ele não ousou soltar. Ele não conseguia soltar. A vitória estava diante dele. Faltavam apenas algumas dezenas de metros para o topo. Como ele poderia cair agora? Como ele poderia se permitir cair? Os camaradas lá embaixo o esperavam. Haviam confiado a ele suas vidas e sua honra. Ele não podia decepcioná-los. Não podia perder. Tinha que continuar subindo. Uchiha Hyun rugiu interiormente. Seus músculos começaram a tremer. Mesmo que seu corpo estivesse repleto de chakra natural, ele ainda era humano. Ele ainda se cansaria. Ele ainda tinha limites. O que Uchiha Hyun estava fazendo agora era ultrapassar esses limites. Ele forçava seu corpo a se mover, suportando a dor muscular enquanto subia, degrau por degrau. Finalmente, após algum tempo, sua mão tocou a borda do penhasco. Ele cravou mais 2 kunais na rocha abaixo de seus pés para evitar cair caso perdesse as forças. Então, ele agarrou a borda do penhasco com as 2 mãos. Seus músculos já estavam doloridos e inchados, dificultando o exercício de força. Frustrado, Uchiha Hyun rugiu. 1 centímetro, 2 centímetros, seus pés lentamente deixaram a kunai. Os músculos de seus braços estavam duros como pedra. Até mesmo sua cabeça se esforçava. As veias saltavam em sua testa, e os vasos sanguíneos em seu pescoço se destacavam de forma aterradora. Seu rosto estava contorcido pelo esforço, e todo o seu corpo tremia. Quando mais da metade do seu corpo estava para fora do penhasco, ele jogou a cabeça para frente, usando o impulso para se lançar no topo da montanha. Agora suas pernas dos joelhos para baixo pendiam no ar, enquanto o resto do corpo jazia no cume levemente coberto de neve. Ele ofegava. Estava exausto. Queria dormir. Uma onda de sonolência o atingiu, mas então a voz do sistema soou. Roshi, você não deve dormir. Se dormir agora, poderá morrer congelado. Uchiha Hyun acordou sobressaltado. Ele circulou seu chakra para recuperar as energias e, em seguida, rastejou de 4 até que seu corpo inteiro estivesse sobre a montanha. Levantou-se, pegou 2 pílulas de soldado e as engoliu. Embora as pílulas de soldado fossem comida portátil, elas continham traços de chakra, o que poderia ajudá-lo a se recuperar um pouco. Ele sentou-se de pernas cruzadas, fechou os olhos e circulou seu chakra.
o chakra do ambiente ao seu redor entrou em seu corpo, nutrindo seus músculos e aliviando suas dores. Cerca de 1 hora depois, Uchiha Ryun abriu os olhos. Reprimindo o cansaço e a dor, ele retirou cordas de um pergaminho de armazenamento e as amarrou, formando 20 cordas, cada uma com 1000 metros de comprimento. Em seguida, ele encontrou árvores ou pilares de pedra na montanha e amarrou as cordas firmemente a eles. Nas extremidades das cordas, ele amarrou pequenas pedras para ajudar a dar peso à descida até a base da montanha. Após concluir essa tarefa, ele soltou um suspiro de alívio e sentou-se, observando a paisagem ao seu redor. Monte Daigu, que montanha! Mesmo no mundo ninja, este lugar deve estar entre os picos mais altos. Uchiha Ryun sorriu e balançou a cabeça. Em pouco mais de 10 minutos, shinobi começaram a chegar ao topo vindos de baixo. Ao ouvir o barulho, Uchiha Ryun olhou para o lado e viu que era Uchiha Ippu. Uchiha Ryun acenou. Ippu, vem aqui. Cuidado onde pisa. Uchiha Ippu viu o estado de exaustão de Uchiha Ryun e sentiu uma pontada de tristeza. Ele se aproximou rapidamente. Sexto ancião, você? Os olhos de Uchiha Ippu se avermelharam ao olhar para o rosto pálido e a expressão cansada de Uchiha Ryun. Para aqueles que usaram as cordas para escalar, a subida foi muito mais fácil. Ao conectar chakra aos pés e segurar as cordas, eles praticamente conseguiam correr até o topo. Uchiha Ryun acenou com a mão. Não é nada. Só estou um pouco cansado. Deixem-me dormir um pouco. Acordem-me quando todos estiverem aqui. Uchiha Ippu assentiu com a cabeça, lutando contra as lágrimas. O sexto ancião tinha apenas 18 anos, mas já havia assumido a pesada responsabilidade de liderar as tropas e escalar o cume sozinho. Era ao mesmo tempo admirável e comovente. Uchiha Ryun adormeceu nos braços de Uchiha Ippu. Se não fosse pelo movimento de seu peito e seus roncos suaves, todos poderiam ter entrado em pânico. Ao chegarem ao topo, os outros shinobi inicialmente quiseram relatar sua chegada. Mas ao verem Uchiha Ryun adormecido, todos se calaram. Até mesmo os Jonin começaram a organizar os shinobi, avisando-os para não fazerem barulho, pois o sexto ancião estava descansando. Todos os shinobi assentiram, movendo-se o mais silenciosamente possível. Quem disse que o clã Uchiha era inerentemente mau? Veja só, isso era mal? Capítulo 52, a Batalha de Akuki, a Batalha de Shoga. Shimura Danzo liderou as grandes tropas até a fronteira de Akuki. Nesse momento, ele acenou com a mão para deter o avanço. Atenção, todos! Agora, liberem clones das sombras para explorar o terreno. Não avancem de forma imprudente. A voz de Shimura Danzo ecoou. O exército shinobi obedeceu à ordem, formando selos de mão para liberar as técnicas de clonagem. Um exército totalmente novo de Konoha cruzou a fronteira e entrou em Akuki. Os shinobi do clã Iga foram enviados para observar a situação do exército de clones das sombras. Seus Byakugan tinham um alcance de visão muito grande, tornando-os ideais para observação e coleta de informações. Assim que o exército de clones das sombras avançou cerca de 500 metros, explosões repentinas ecoaram. Bum bum bum. A primeira explosão desencadeou uma reação em cadeia, detonando todas as armadilhas explosivas. Do exército de clones das sombras de Konoha, gritos ecoaram um após o outro. Isso porque Danzo havia ordenado aos shinobi que infundissem consciência em seus clones das sombras, para que ao se depararem com emboscadas ou ataques, eles gritassem alto. O objetivo era atrair as tropas inimigas. Após o fim das explosões, 500 ninjas de Suna apareceram imediatamente. Havia inúmeros manipuladores de marionetes e praticantes do estilo vento, todos atacando o exército de clones das sombras. Ao verem o estado de pânico do exército de clones das sombras de Konoha, eles exibiram sorrisos cruéis. Como as etiquetas explosivas bloqueavam sua visão, e isso se somado aos gritos dos clones das sombras, eles acreditaram que aquela era a força principal. Eram esquadrões suicidas. Já que tinham vindo, não tinham intenção de voltar vivos. Podiam até matar muita gente, contribuindo para a destruição de Sunagakure. Mas quando um dos shinobi de liberação de vento usou liberação de vento, bala de vácuo e atirou em um shinobi, este gritou repentinamente e se transformou em uma nuvem de fumaça branca. Sua expressão mudou e ele estava prestes a falar. Nesse instante, o clone das sombras de Danzo apareceu atrás dele, uma mão cobrindo sua boca enquanto a outra usava uma kunai para cortar sua garganta. Todos os outros, ataquem o inimigo imediatamente. De fato, a força de Danzo em sua juventude ainda era bastante considerável. Até mesmo seu clone das sombras era capaz de matar uma pessoa real. Além disso, o próprio Danzo era proficiente em técnicas de assassinato. Embora na obra original ele não tenha conseguido matar Sarutobi Hiruzen, matar ninjas de Suna ainda estava dentro de suas capacidades. Seguindo as ordens do clone das sombras de Danzo, os outros clones das sombras começaram a lutar. O ninja de Suna zombou pensando, vocês conseguem resistir? Todos começaram a lutar desesperadamente. Sempre que os ninjas de Suna percebiam algo errado, o clone das sombras Danzo desferia um golpe preciso pelas costas, impedindo-os de espalhar a notícia. Mas os clones das sombras continuavam sendo clones das sombras. Alguns desapareciam após esgotarem seu chakra durante a luta, enquanto outros se transformavam em fumaça branca após serem mortos. A essa altura, os ninjas de Suna já haviam percebido que tinham sido enganados. A estratégia de Chiyo havia sido descoberta. Nesse instante o exército de Konoha chegou.
Eles olharam para os ninjas de Suna no campo de batalha com expressões divertidas, depois olharam para Danzo, achando o comandante incrível. Os shinobi eram fortes em assassinatos, ataques furtivos e emboscadas. Uma vez expostos em campo aberto, sua eficácia era reduzida pela metade, com algumas exceções, é claro. Danzo olhou friamente para os ninjas de Suna abaixo e acenou com a mão. Imediatamente vários ninjutsus elementais avançaram em direção aos ninjas restantes. Os ninjas de Suna resistiram por um tempo, mas logo não conseguiram mais se conter, sendo subjugados pelos ninjutsus de longo alcance. Shimura Danzo não perdeu um único soldado e capturou as cabeças de 500 ninjas de Suna, atraindo a atenção de todos. Lord Danzo é sábio. Essa tática de isca com o exército de clones das sombras nunca foi vista antes na história. O mais importante é que não perdemos um único soldado e aniquilamos uma unidade de elite de Suna. O Lord Danzo é poderoso. Todos os shinobi elogiaram a brilhante estratégia de Shimura Danzo. Shimura Danzo deu uma risadinha e acenou com a mão. Foi graças à bravura de todos que conseguimos alcançar esses resultados. Eu é que deveria agradecer a todos vocês. De fato, os políticos sabiam como falar. Com a vitória nessa batalha, a reputação de Danzo também cresceu. Apenas Nara Lumin olhou pensativamente para Danzo, então de repente teve uma epifania e sorriu. Ele percebeu que uma tática tão astuta devia ter sido arquitetada por aquela pessoa, mas não a mencionou. Após acalmar os ânimos exaltados das tropas, Danzo disse: agora iremos para a aldeia mais próxima para estabelecer um acampamento militar. Lembrem-se, ninguém deve atacar o inimigo sem as minhas ordens. Sim, responderam todos. Eles tinham total confiança nas habilidades de comando de Danzo, então, qualquer que fosse a ordem de Danzo, eles obedeceriam. Danzo assentiu com a cabeça e então chamou Orochimaru. Orochimaru, leve 1000 membros do clã Senju para Shoga para lutar contra os ninjas de Suna e impedir que eles nos embosquem pelas costas. Orochimaru juntou as mãos e disse: entendido. Então, ele conduziu os membros do clã Senju na direção de Shoga. No campo de batalha de Shoga, Orochimaru usou a mesma tática que Danzo havia empregado anteriormente, evitando com sucesso as armadilhas com etiquetas explosivas. No entanto, a diferença era que desta vez, os comandantes eram Tio e Pakura. Orochimaru sentiu uma dor de cabeça chegando. De acordo com a inteligência da vila, Tio era uma combatente de nível Kage. Embora Pakura fosse apenas uma Jonin, sua liberação de calor era extremamente rara, com dano comparável ao de um lutador de nível Kage. Eles não podiam lutar de frente. Assim, Orochimaru enviou uma onda de clones das sombras como presentes para as tropas de Suna, em troca de algumas dezenas de cabeças. E imediatamente dirigiu-se à cidade mais próxima para estabelecer um acampamento militar, concentrando-se exclusivamente na defesa. Nas tropas de Suna. Vovó, nossa estratégia anterior falhou. Pakura estava um tanto frustrada, pois não esperava que o inimigo fizesse tal coisa. O homem propõe, o céu dispõe. Parece que Konoha também tem um indivíduo talentoso. Um exército de clones das sombras, que interessante, Tio balançou a cabeça. Ela compreendeu que a partir daquele momento, eles já haviam fracassado. Se não conseguiam nem mesmo superar o primeiro obstáculo, derrotar Konoha estava fora de questão. Nesse instante, um shinobi apareceu de repente, ajoelhado no chão com uma expressão de pânico. Senhora Tio, ontem à noite um assassino tentou matar seu filho, Kiron, disse o espião de Suna. As pupilas de Tio se contraíram. O quê? Seu desgraçado. Como está Kiron? Tio já não era tão calma como fora após a derrota na batalha. Kiron era seu único filho, o menino dos seus olhos. Ao ouvir essa notícia, como poderia não ficar agitada? Ela agarrou o espião pela gola, com o rosto contorcido de fúria enquanto perguntava. O espião engoliu em seco, tomado pelo medo. Lord Kiron está bem. Ele apenas me pediu para lhe entregar isto. Em seguida tirou uma carta do bolso. Tio relaxou imediatamente, pegou a carta e a abriu. Mãe, estou bem. No entanto, durante a batalha consegui um mapa e algumas informações. Este assunto é de grande importância. Por favor, dê uma olhada. Tio abriu o mapa, o rosto empalidecendo. Então, leu a carta. Os hábitos de caligrafia, como os ganchos ascendentes, eram inconfundíveis, era o estilo de Yashamaru. Quem era Yashamaru? Cunhado de Rasa e também seu conselheiro. A expressão de Tio escureceu. Ela dispensou o espião, dando-lhe algum dinheiro e ordenando-lhe que não falasse mais sobre o assunto. O espião assentiu rapidamente e saiu. Apenas Pakura e Tio permaneceram no acampamento. Vendo Tio tão zangada, Pakura perguntou rapidamente. Vovó, o que aconteceu? Tio bufou friamente. É o seu bom irmão mais velho, tentando pegar uma faca emprestada para matar meu filho, me deixando sem herdeiro e desanimada. Então vou me retirar da luta pelo poder e abrir caminho para o futuro dele. Com o inimigo às nossas portas, ele vendeu informações e conspirou com a aldeia inimiga. Que raça exemplar, que aluno predileto do terceiro Kazekage, zombou Tio. Ela não era de se intimidar. Mas desta vez devia um favor a Konoha, então decidiu não atacar Orochimaru. Enquanto Orochimaru não atacasse, ela também não se moveria. Afinal, aquilo era uma grande gentileza. O quê? A aldeia? A aldeia está tentando matar meu filho, e você ainda quer que eu lute pela aldeia? Que absurdo! Tio olhou para Pakura e disse, Pakura, não ataque sem minhas ordens. Preciso visitar o terceiro Kazekage e perguntar a ele como ele ensinou seu aluno. Pakura assentiu com a cabeça. Entendido, vovó. Tenha cuidado no caminho.
Tio assentiu com a cabeça, pegou o mapa e as informações e dirigiu-se ao acampamento central. Ela queria perguntar ao terceiro Kazekage como ele planejava lidar com a situação. Capítulo 53. O Kazekage fica atônito. Exército Central de Sunagakure. Atenção! Kazekage-sama, a anciã Tio solicita uma audiência, gritou o guarda na entrada. O Kazekage, que estava analisando a situação atual na mesa de areia, franziu a testa a princípio. Espera, a anciã Tio deveria estar liderando as forças Shinobi na batalha em Shoga, planejando uma emboscada ao acampamento da unidade médica de Konoha. Por que ela deixaria o campo de batalha para vir até aqui? Será que algo aconteceu em Shoga? Impossível. Tio era uma veterana de Sunagakure, comandante desde a Primeira Guerra. Mesmo que tivessem sido derrotados, não poderia ter sido tão cedo. Ele balançou a cabeça. Não adiantava pensar demais. Ela já estava ali, então ele descobriria em breve. O terceiro Kazekage exibiu uma expressão afetuosa. Onde está a anciã Tio agora? Vou cumprimentá-la pessoalmente. O terceiro Kazekage e o conselho de anciãos trabalhavam juntos há anos. Sua relação era como a de uma família, unidos pela prosperidade de Sunagakure. Assim, a relação entre eles era extremamente harmoniosa. O ancião Tio ainda está nos portões do acampamento, respondeu o guarda apressadamente. O Kazekage franziu a testa novamente. Você não a convidou para entrar? Foi assim que eu ensinei vocês a se comportarem? Ele estava furioso. Como seus subordinados podiam ser tão desrespeitosos? Kazekage-sama, nós a convidamos. Mas a anciã Tio disse que está velha e fraca, e não ousaria ultrapassar os limites. Então preferiu esperar nos portões. O guarda pareceu inquieto. Será que ele era mesmo tão desatento? O problema era que a anciã Tio se recusou a entrar. O Kazekage respirou fundo. Aquilo era sério. Tio estava visivelmente perturbada, recusando-se até mesmo a entrar no acampamento. Siga em frente. Eu mesmo a convidarei. O Kazekage não hesitou. Ele devia ter feito algo para ofendê-la. Caso contrário, ela não agiria dessa forma. Suspiro. Não havia nada que pudéssemos fazer. Sunagakure não podia se dar ao luxo de conflitos internos. Qualquer que fosse a exigência de Tio, ele acataria. Minimizar os danos. O guarda abriu rapidamente a tenda e correu em direção aos portões do acampamento. O Kazekage canalizou chakra para formar uma plataforma de aço sob seus pés, flutuando atrás do guarda. Ao chegarem aos portões, o Kazekage desceu e caminhou para frente, estendendo as mãos com um sorriso. Ah, ancião Tio, o que o traz aqui? Como está indo a batalha na frente de batalha? Tio deu um passo para trás e fez uma reverência. Kazekage-sama, à frente está estável. Esta visita se deve a motivos pessoais que me levaram a abandonar meu posto. Aguardo sua punição. Seu tom era gélido, sua expressão fria. Ela encarava o chão, recusando-se a encontrar seu olhar. O coração do Kazekage afundou. O que estava acontecendo? Por que Tio estava agindo de forma tão hostil? Isso poderia piorar muito se não fosse controlado. Anciã Tio, o que está dizendo? Seus assuntos são meus, são de Sunagakure. Não há qualquer questão de punição. O Kazekage fingiu reprovação com um tom gentil. A expressão de Tio suavizou-se ligeiramente. Agradeço sua compreensão, Kazekage-sama. Mas desta vez, vim acusar seu discípulo, Hasa, de conluir com Konoha e de prejudicar sua própria vila. As últimas 10 palavras, Hasa conspirando com Konoha, prejudicando sua própria vila, foram especialmente altas. O rosto do Kazekage empalideceu. Até mesmo os guardas nos portões e as pessoas dentro do acampamento ouviram claramente. Ancião Tio, você não pode dizer essas coisas sem provas, disse o Kazekage com urgência. Ele sempre teve seu discípulo em alta consideração. Hasa era devotado ao povo, humilde e respeitoso com ele, e se destacava em estratégia militar. Além de seus desentendimentos com os anciãos, ele era impecável aos olhos do Kazekage e até mesmo de Tio, até agora. Quando Tio mostrou o mapa e as cartas, os olhos do Kazekage se arregalaram. Que tipo de mapa era aquele? Ele só indicava a localização da família de Tio. E a caligrafia? E a Shamaru? O Kazekage ficou estupefato. Ele soube imediatamente que Hasa estava envolvido. E a Shamaru era cunhado de Hasa, leal a ele. Isso era claramente obra de Hasa. Seu rosto escureceu. Ele respirou fundo, forçando-se a manter a calma. Ancião Tio, darei uma resposta após a guerra. Ao perceber a sinceridade do Kazekage, Tio assentiu. Para ela, a palavra do terceiro Kazekage era confiável. Muito bem. Deixo isso com você, Kazekage-sama. Voltarei ao campo de batalha agora. Com isso, Tio e seu grupo partiram para Shoga. O Kazekage observou a partir até que ela sumisse de vista. Então virou-se com uma expressão sombria. Invoque Hasa. Agora. Imediatamente. Sim, senhor. O guarda fez a saudação militar e correu em direção a Sunagakure. O Kazekage havia confiado a Hasa a guarda da vila, por isso ele não estava com o exército. O Kazekage murmurou baixinho, Hasa, como você pôde fazer isso? Prejudicando os seus, conspirando com o inimigo. Que excelente discípulo você se tornou. Ele já havia descartado Hasa da lista de possíveis sucessores. Por mais talentoso que fosse, os princípios importavam. Esse erro não podia ser ignorado. Vila de Sunagakure. Hasa ouviu o relatório do espião. O assassino de Konoha não havia matado o filho de Tio, Kiron. Em vez disso, deixaram um mapa e a carta com ele. Além disso, Tio havia abandonado a linha de frente para se juntar ao exército central. Seu rosto escureceu de fúria. O plano falhou. Konoha? Como ousam?
Ele bateu na mesa. Os criados tremeram. Para o mundo exterior, Rasa era gentil. Somente seus empregados domésticos conheciam sua verdadeira natureza. Você, invoque Yashamaru, ordenou Rasa a um servo. O criado assentiu com a cabeça e saiu apressado. Os olhos de Rasa se entristeceram. Ele suspirou e murmurou para o ar. Ah, eu não queria isso. Mas alguém tem que assumir a culpa. E não pode ser eu. Certo, Yashamaru? Logo depois, a tenda do Kazekage. Relatório. Kazekage-sama, Lord Rasa está se aproximando do acampamento, vestindo roupas de luto. O guarda estava exasperado. Por que ele sempre se metia nessas situações? Roupas de luto? Quem morreu? O Kazekage ergueu uma sobrancelha, já suspeitando da resposta. Seu cunhado, Yashamaru. Dizem que Yashamaru se envenenou. Uma carta foi encontrada ao lado do frasco de veneno. O guarda entregou a carta. Perdoe-me, Lord Rasa. Agi por impulso, tentando usar Konoha para matar uma aldeã. Após muita reflexão, acredito que somente a morte pode me redimir. Por favor, pelo bem da minha irmã, poupe-a. Esse era o conteúdo da carta. Lord Rasa também disse que falhou em disciplinar adequadamente, quase causando um desastre. Sua esposa, irmã de Yashamaru, foi presa. Ele vem pessoalmente pedir desculpas a você e ao ancião Tio, acrescentou o guarda. O Kazekage permaneceu em silêncio. Todos sabiam a verdade. O que o deixou atônito foi a crueldade de Rasa. Sacrificar até mesmo sua esposa e seu cunhado. Ele percebeu que Rasa era alguém capaz de grandes feitos. Capítulo 54. Cortando a rota de suprimentos, emboscada em 2 montanhas. O terceiro Kazekage contou a Tio sobre a carta e o processo. Tio ficou em silêncio, com o coração tremendo levemente. Um homem como Rasa, capaz até de trair a esposa e o cunhado, era frio e calculista. Tudo o que ela podia fazer era tentar garantir que Pakura, e não Rasa, fosse eleita a 4ª Kazekage. Caso contrário, sua família. Pensando nisso, Tio olhou para Pakura. Percebendo o olhar de Tio, Pakura soltou um confuso, típico de sua personalidade distraída. Tio suspirou. Ainda havia um longo caminho pela frente. Noite cume do Monte Daigu. A lua brilhava intensamente e as estrelas escassas. Um vento cortante soprava. De repente as pálpebras de Uchiha Ryun se contraíram, e ele abriu os olhos lentamente. Ele acordou. Ele acordou. O 6º ancião acordou, gritou Uchiha Ippu imediatamente. Os 1000 membros do clã Uchiha que descansavam nas proximidades levantaram-se rapidamente, perguntando como Uchiha Ryun estava se sentindo. Uchiha Ryun balançou a cabeça. Estou bem. Que horas são? Quanto tempo fiquei desacordado? Ele perguntou ao Uchiha Ippu, que respondeu. O sol se pôs há cerca de 2 horas. Você dormiu por aproximadamente 4 horas. Uchiha Ryun se levantou. O olhar de 1000 shinobi se fixou nele, e toda a área ficou em silêncio. Uchiha Ryun assentiu com um sorriso. Obrigado a todos por me protegerem enquanto eu descansava. Agora, é a vez de vocês descansarem. Durmam por 6 horas. Depois disso, partiremos juntos para completar nossa missão. O período em que as pessoas estão mais exaustas é entre as 2 horas e as 3 horas da manhã, quando a maioria está em sono profundo e até mesmo as patrulhas noturnas começam a cochilar. Este era o momento perfeito para atacar. Sem questionar, os membros do clã Uchiha encontraram espaços abertos, encostando-se em árvores ou deitando-se no chão. Enquanto isso, Uchiha Ryun ativou a liberação de magnetismo, visão verdadeira para observar a situação. Em Kikyuzan e Tamayama havia acampamentos militares, provavelmente das forças de emboscada. Entre as 2 montanhas havia uma trilha que levava à Terra do Vento, sem dúvida sua rota de suprimentos. Abaixo da rota de suprimentos ficavam vários celeiros, guardados por cerca de 100 shinobi. Após confirmar isso, Uchiha Ryun sorriu de canto, já tramando um plano. Ele desativou o jutsu e olhou para o céu, calculando o tempo. Quando julgou que estava quase certo, exclamou friamente, acordem todos. Instantaneamente, os membros do clã Uchiha abriram os olhos, seus Sharingan ativando-se automaticamente. Na noite escura, seus olhos carmesins brilhavam como rubis, irradiando perigo. O descanso acabou. Fiquem atentos e me sigam. Movam-se em silêncio, ordenou Uchiha Ryun. O grupo assentiu com a cabeça. O Sharingan deles permitia que enxergassem claramente mesmo no escuro, então a visibilidade não era um problema. Uchiha Ryun percorria com facilidade os caminhos acidentados da montanha, saltando entre as rochas. Os Uchiha atrás dele o seguiam em perfeita ordem. Logo, eles chegaram à rota de suprimentos. Uchiha Ryun sinalizou para que se infiltrassem silenciosamente nos celeiros, usando kunais ou espadas para cortar suas gargantas. O grupo agiu imediatamente. Era uma força de 1000 shinobi, 200 dos quais eram jonin. Essa tarefa foi fácil. Em menos de 10 minutos, todos os guardas foram eliminados. Uchiha Ryun assentiu. Queimem os celeiros. Os membros do clã Uchiha formaram selos de mão, grande bola de fogo, fogo do dragão, flor da fênix, incendiando instantaneamente os celeiros. Uchiha Ryun ergueu as mãos. Liberação de magnetismo. Grande muralha de areia de ferro ergueu uma barreira de areia de ferro entre o país do vento e a rota de suprimentos em Kikyuzan e Tamayama. Então, ele lançou um sinalizador para o céu com um estrondo. Ele se virou para os membros de seu clã. A seguir, o combate direto. Sigam-me. Dito isso, ele desembainhou seu leque celestial flamejante e avançou em direção a Kikyuzan. Os outros o seguiram de perto. O breve clarão e o som fraco do sinalizador alertaram alguns shinobi em Kikyuzan e Tamayama. Acordem! Acordem!
parem de dormir. Estamos sob ataque. Mas os ninjas de Suna estavam em sono profundo. Serem acordados à força os deixou letárgicos. Qual é o problema? Estamos em uma montanha. Mesmo que Konoha ataque, eles teriam que invadir Shaga e Akuki primeiro. Você está exagerando, resmungou outro ninja de Suna, virando-se para dormir. O shinobi que soara o alarme praguejou mentalmente. Droga, um sinalizador disparou. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Uchiha Ryun apareceu acima do acampamento Kikyuzan com um movimento corporal instantâneo, formando um selo de mão. Liberação de fogo, grande aniquilação do fogo. Uma enorme coluna de chamas avançou em direção aos ninjas de Suna. O calor intenso os despertou bruscamente, mas era tarde demais. O fogo já os havia alcançado. Uchiha Ryun não estava satisfeito. Ele abriu seu leque celestial flamejante e o brandiu uma vez. A coluna de fogo dobrou de tamanho, engolfando todo o acampamento Kikyuzan. Gritos irromperam instantaneamente. Ah! Ataque inimigo! Poupe-nos! Os gritos caóticos duraram apenas alguns instantes antes que o silêncio se instalasse. Todos os shinobi no acampamento foram reduzidos a cinzas, fundindo-se com o próprio Kikyuzan. Os membros do clã Uchiha que chegaram pararam abruptamente. Aquela foi a grande aniquilação de fogo? Será que estamos usando o mesmo jutsu? Um grande incêndio devastou um acampamento inteiro nas montanhas? Os 1000 shinobi Uchiha ficaram atônitos. Uchiha Ryun, no entanto, sentia-se exausto. Droga, exagerei. O jutsu consumiu 1/5 de seu chakra, mas o leque consumiu 3/5. Ele estava quase sem chakra. Ao aterrissar, ele cambaleou, quase desmaiando. Uchiha Ippo o amparou. Sexto ancião, você? Uchiha Ryun acenou com a mão, dispensando. Estou bem, mas não poderei usar essas técnicas na próxima batalha. Agora depende de vocês. Os membros do clã Uchiha rugiram de entusiasmo. Sim, eles avançaram em direção a Tamayama. Graças ao ataque anterior de Uchiha Ryun, os ninjas de Suna em Tamayama estavam totalmente despertos. Eles sabiam que as forças de Kikyuzan provavelmente haviam sido aniquiladas. Eles invocaram marionetes, desembainharam kunais e se prepararam para a batalha. Tamayama tinha cerca de 800 shinobi, o dobro de Kikyuzan. Com todos eles em alerta, seria uma luta difícil. Uchiha Ryun desembainhou sua espada e liderou o ataque, saltando alto e partindo um jonin de Suna ao meio com um golpe descendente. Inspirados por sua ferocidade, os outros Uchihas desencadearam suas armas Genjutsu, técnicas de fogo e vento, marionetes, esgrima ao estilo Uchiha, Senbon, Shuriken, todas se chocando em uma tempestade caótica. Explosões, gritos e o clangor do aço ecoaram no ar. A batalha durou 3 horas, terminando apenas quando Uchiha Ryun derrotou o último jonin de Suna. Façam o número de baixas, ele latiu. Logo depois, Uchiha Ippo relatou. Sexto ancião, perdemos 10 jonin Uchiha, 20 Chunin e 30 genin, 60 no total. Matamos quase 1500 inimigos. 500 dessas mortes foram causadas por Uchiha Ryun, 400 do grande incêndio aniquilador, o restante em combate corpo a corpo. A voz de Uchiha Ippo tremia de excitação. Para ele, aquela era uma vitória esmagadora. Mas a expressão de Uchiha Ryun era pesada. Ele exalou. Selem os corpos dos membros do clã caídos em pergaminhos. Quando retornarmos à aldeia, entreguem-nos às suas famílias para o sepultamento. Registrem seus nomes. A compensação será paga às suas famílias após o nosso retorno. Embora soubesse que a guerra significava morte, perder 60 Uchihas ainda o magoava profundamente. Capítulo 55. Ofensiva forte de Akuki, preparativos para a emboscada. Danzo não dormia há 2 dias. Mesmo com seu subordinado de confiança, Shibiaburami, monitorando os sinalizadores nos picos distantes das montanhas, ele ainda não conseguia relaxar. Desde o anoitecer, ele caminhava de um lado para o outro do lado de fora, encarando Kikyuzan à frente. De repente, um sinalizador cruzou o céu. Danzo Shimura imediatamente se animou ao sucesso. Nesse momento, independentemente de Uchiha Ryun e sua equipe conseguirem capturar Kikyuzan e Tamayama ou não, as tropas de emboscada nas montanhas não seriam mais capazes de ativar suas armadilhas de cima. A luta nas planícies era uma disputa de pura força. Seu exército atual estava totalmente intacto, bem descansado e pronto para a batalha. Em termos de poder de combate, quem não conhecia a verdadeira força de Konoha? Danzo Shimura rapidamente reuniu as tropas, que se juntaram em menos de 3 minutos. Eles o encararam confusos. Por que estavam sendo acordados a essa hora? Danzo Shimura, com o rosto repleto de entusiasmo, declarou em voz alta: Shinobi, chegou a hora de alcançar a glória. O vice-comandante Uchiha Ryun liderou o clã Uchiha no ataque a Kikyuzan e Tamayama, cortando a rota de fuga de Suna e queimando seus suprimentos de comida. Agora é a hora de atacar. As armadilhas que Suna preparou para nos conter se tornarão ferramentas para massacrá-los. Os shinobi de Konoha, ao ouvirem essa notícia, sentiram a adrenalina subir. O quê? O vice-comandante havia realizado uma grande operação secreta, e com sucesso. Nara Lumin imediatamente se pronunciou: Comandante, por favor, dê a ordem de ataque imediatamente. Elimine os cães da areia e encontre-se com o vice-comandante Ryun. Ele compreendeu que não havia tempo a perder. Quanto mais demorassem, maior seria o perigo que os shinobi Uchiha nas montanhas enfrentariam. Ele não se importava com os outros, mas Uchiha Ryun não podia morrer. O clã Uchiha era o mais forte do mundo ninja. Se eles conseguissem se integrar completamente a Konoha, seria uma grande vantagem para a vila, e a chave para que isso acontecesse era Uchiha Ryun.
Aniquilem os cães da areia, encontrem-se com o vice-comandante Ryun. Aniquilem os cães da areia, encontrem-se com o vice-comandante Ryun. Aniquilem os cães da areia, encontrem-se com o vice-comandante Ryun. O acampamento de Konoha explodiu em fervor. Este era o momento de decidir a vitória. Como poderiam não estar empolgados? Ao ver isso, Danzo Shimura sorriu de canto e ergueu a mão direita. Todos ficaram em silêncio, aguardando suas palavras. Eu declaro ataque total. Rompam a Kuki, esmaguem a Kuki. Além disso, Shibi vai informar Orochimaru. Shaga não precisa dele para atacar. Apenas contém as forças de Tinho e impeça-as de atacar nossa retaguarda. Danzo Shimura acenou com a mão e em seguida cerrou o punho, como se tudo estivesse sob seu controle. Sim. Shibi Aburami partiu imediatamente para o acampamento de Shaga, enquanto as forças de Akuki abriram seus portões e lançaram sua ofensiva total. O clã Akimishi, Torifu Akimishi e seu filho Shasa Akimishi ativaram sua técnica de multitamanho, liderando o ataque como escudos. Os outros Shinobi Akimishi o seguiram de perto. O clã Yamanaka usou sua transmissão mental para coordenar a linha de frente, enquanto o clã Nara, posicionado atrás deles, se preparava para liberar suas técnicas de imitação das sombras no momento certo. O clã Iga ativou seu Byakugan, servindo como batedores. Aos seus olhos, a escuridão da noite não era obstáculo. Eles podiam enxergar ainda mais claramente do que a luz do dia. O clã Aburami liberou seus insetos, formando escudos de insetos em frente aos Akimishi. Todos os Shinobi de Konoha utilizaram suas habilidades, alguns para reconhecimento, outros para defesa, outros para ataque. Havia apenas um pensamento em suas mentes: romper as defesas de Akuki, repelir os cães da areia. No acampamento de Suna em Akuki, o comandante era um homem de meia-idade com bandagens enroladas na cabeça. Seu rosto estava marcado pelo tempo e suas longas sobrancelhas caíam nas laterais. Este era Ebisu, o irmão mais novo de Chiyo, em seu auge. Ebisu, conhecido por sua sabedoria, era o comandante de Akuki. Ele ainda não havia se aposentado, então a responsabilidade recaiu sobre ele. Relatório. Comandante Ebisu, ocorreu um desastre. Um guarda de Suna entrou cambaleando na tenda de comando em pânico. Konoha está lançando um ataque em grande escala. Os Shinobi de Suna nunca tinham visto uma ofensiva tão massiva. Konoha havia mobilizado pelo menos 3.000 Shinobi, enquanto seu acampamento contava com apenas 1.500. As chances eram de 2 para 1, e a força militar de Konoha era universalmente reconhecida como a maior do mundo ninja. Como eles poderiam não entrar em pânico? Ebisu ficou atônito a princípio, depois lançou um olhar furioso para o guarda. Por que você está entrando em pânico? Ataques de Konoha são normais. E daí se são 3.000? Nossa vantagem não está nos números. Dito isso, Ebisu saiu da tenda e disparou um sinalizador Suna para o céu, sinalizando para as tropas de emboscada nas montanhas que se preparassem. O Uchiha Ryun viu isso e franziu a testa. Ordenou que seus homens procurassem os sinalizadores do Shinobi de Suna caídos. Depois de encontrar um, disparou para o céu. Ebisu, vendo a reação, deu um sorriso de canto. Subiu na plataforma alta do acampamento, ergueu seus binóculos e observou as forças de Konoha se aproximando. Já que vieram, vão ficar aqui. Em seguida, ele ordenou que os portões traseiros fossem abertos, abandonando armas e armaduras para atrair o Shinobi de Konoha em direção a Kikyuzan. As tropas entraram em ação. Ebisu balançou a cabeça. Que pena! Mesmo que o exército de Konoha não fosse completamente aniquilado, ficaria gravemente enfraquecido. Na montanha. Sexto ancião, por que você disparou um sinalizador de Suna? Perguntou Uchiha Ippi confuso. Os outros compartilharam de sua confusão. Os olhos de Uchiha Ryun brilharam. Segundo informações, o comandante de Akuki é Ebisu. Para dizer de forma gentil, ele é um estrategista. Para dizer de forma franca, ele é um conspirador. Pense bem, por que eles disparariam um sinalizador? Só para avisar as tropas da montanha que Konoha está chegando? Não, acho que é um sinal codificado. Se a montanha não respondesse, significaria que a emboscada teria sido comprometida. Então, eles mudariam de tática, ou lutariam para sair ou tentariam se reagrupar com Chiyo. De qualquer forma, seria uma grande perda para nós. Ao disparar o sinalizador, confirmamos o código deles, fazendo-os acreditar que a montanha ainda está sob seu controle. A voz de Uchiha Ryun era fria. Quando chegar a hora, que jogada brilhante, Ebisu. Uchiha Ryun riu. Como inimigo, ele tinha que admirar a astúcia de Ebisu. Se ele tivesse sido um pouco mais lento, Ebisu teria percebido que algo estava errado. Os Shinobi Uchiha sob seu comando ficaram atonitos. Espera aí, é assim que pessoas inteligentes pensam? Suas mentes são aterrorizantes. Eles juraram silenciosamente nunca cruzar o caminho de Uchiha Ryun, caso contrário, nem sequer saberiam como morreram. Uchiha Ryun olhou para eles, e o Shinobi Uchiha estremeceu. Revirando os olhos, Uchiha Ryun ordenou: todas as unidades, espalhem-se ao longo da borda do penhasco. No momento em que os inimigos chegarem ao topo, rolem as pedras para baixo. Sim, o Shinobi Uchiha entrou em ação. Uchiha Ryun examinou os suprimentos da emboscada: pedras, veneno, shurikens, selos explosivos. Seus olhos brilharam. Quando se é pobre, ataca-se com precisão. Quando se é rico, afoga-se em poder de fogo. Ele nunca havia lutado em uma batalha tão bem abastecida antes. O inimigo havia fornecido todas as armas. Capítulo 56. A crise de Ebisu, o fracasso de Zetsu Negro. Campo de batalha de Shaga, acampamento de Suna.
Tio olhou para o sinalizador vindo da direção de Akuki e sentiu um desconforto inexplicável. Ela disse rapidamente, Pakura, tem um mau pressentimento sobre isso. Pakura ficou surpresa. Ela também tinha visto o sinalizador distante, o que significava que o ancião Ebisu havia começado a executar seu plano. Não era ótimo? Além disso, a montanha tinha dado a resposta correta. O que havia para se preocupar? Talvez Lady Tio esteja pensando demais. Com a inteligência e as estratégias de Ebisu-sama, esta batalha de Akuki certamente será uma grande vitória, assegurou Pakura. Nesse instante, um batedor entrou no acampamento. Relatório. Orochimaru liderou Shinobi de Konoha para cercar 2 portões principais do nosso acampamento. Eles estão posicionados a 300 metros do lado de fora. Tio franziu a testa. Cercar sem atacar, essa tática era muito semelhante ao cerco de Amegakure, na Terra da Chuva. O que Orochimaru estaria planejando? Então ela tremeu toda e exclamou não. Ebisu está em perigo. Orochimaru está tentando nos impedir de unir forças com as tropas de Akuki. Pakura estava confusa. Lady Tio, o plano de Ebisu-sama está indo muito bem até agora. Como pode haver perigo? Mesmo sem nós, ele pode aniquilar as tropas de Konoha. Tio rangeu os dentes. Não. Você não participou da guerra na Terra da Chuva. Você não sabe o quão terríveis podem ser as estratégias de Konoha. Se não me engano, Kikyuzan provavelmente já foi tomada por Konoha. O rosto de Pakura empalideceu. Não podia ser. A montanha não tinha respondido? Espera, era uma questão de tempo até a resposta. Se não se pensasse com atenção, esse detalhe poderia facilmente passar despercebido. Os sinalizadores de Suna seguiam a regra de um sinalizador seguido de um segundo. Embora o segundo sinalizador tenha sido lançado, o momento estava errado. Estava cerca de 20 segundos atrasado em relação ao previsto. Segundo os shinobi treinados de Ebisu, tal erro não deveria acontecer. Portanto, a montanha provavelmente já havia sido ocupada por Konoha. Isso significava que as armadilhas originalmente preparadas para Konoha agora seriam usadas contra as tropas de Suna. Nesse momento, os envolvidos estavam confusos, enquanto os espectadores viam tudo claramente. Tinho e Pakura não estavam no campo de batalha de Akuki e podiam pensar com calma. Ebisu tinha perseguidores à sua frente. Em tal situação, era perfeitamente possível ignorar alguns detalhes. Não se deve subestimar os outros. Se ser um transmigrador fizesse alguém menosprezar os personagens do anime, tratando-os como figuras de papel cujos pensamentos são todos conhecidos, então essa pessoa estaria perto da morte. Depressa, precisamos enviar tropas imediatamente. Precisamos abandonar esta posição e nos juntar a Ebisu. Caso contrário, será tarde demais e tudo estará perdido. Tio ordenou rapidamente. Sim. Pakura, do estilo incendiário, ativou seu chakra. Um manto vermelho alaranjado formado pela fusão de chakra de vento e fogo surgiu ao seu redor no acampamento. Ela anunciou em voz alta. Todos, avancem pelo portão dos fundos. Precisamos escapar e nos juntar às tropas de Ebisu-sama. Tio rangeu os dentes de frustração. Droga, o comandante de Konoha, Danzo, era mesmo tão formidável assim? Ela bateu na mesa e então abriu um pergaminho, invocando todos os 10 bonecos da coleção Shikamatsu. Orochimaru observava a cena de longe com um sorriso de escárnio. Embora eu não possa derrotá-lo, prolongar isso não será problema algum. Jutsu de invocação. Orochimaru colocou a mão direita no chão, e densos selos de invocação negros se espalharam de sua palma. Então, uma criatura gigantesca apareceu, e Orochimaru ficou de pé sobre sua cabeça. Cucucucu, Orochimaru, invocar o Lorde Manda requer pagamento. Você preparou os sacrifícios? Manda riu descontroladamente. Orochimaru deu uma risadinha. Você pode comer quantos lixos de Suna quiser depois. Manda sorriu. Nada mal. Mais tarde, este senhor comerá 100. Comam o quanto quiserem. O sorriso de Orochimaru tornou-se sinistro enquanto ele olhava para o acampamento de Suna. Professor, posso lutar ao seu lado? Navaki Senju sorriu e pulou de alegria. Ao ver isso, Orochimaru não conseguiu conter o riso. Navaki, você ainda é jovem. Você precisa se proteger primeiro. Quando crescer, lutaremos juntos como mestre e discípulo. Nesse momento, Orochimaru era astuto e implacável com os inimigos, mas permanecia confiante, afetuoso e gentil com seu próprio povo, especialmente com Navaki. Navaki Senju suspirou. Ele entendia a importância de Orochimaru agora, mas ainda queria tentar. E se seu mestre o levasse para a batalha? A equipe médica de Tsunade seguia atrás das tropas de Orochimaru. Ela se sentia inquieta e não parava de olhar para as forças de Orochimaru com um olhar incerto. Finalmente ela tomou uma decisão. Ela ativou seu chakra, preparando-se para ir para a linha de frente. Nesse instante, uma voz chamou. Ei, Tsunade, então é aqui que você está. Estive te procurando por toda parte. Era Jiraiya. Ele coçou a cabeça e olhou para Tsunade. Os olhos de Tsunade brilharam, e ela disse imediatamente, Jiraiya, cuide da equipe médica para mim. Tenho algo urgente para resolver. Sem esperar pela resposta de Jiraiya, Tsunade correu para a linha de frente. Jiraiya ficou perplexo, mas apenas suspirou e assumiu o comando da equipe médica. Enquanto a atenção de todos estava voltada para a linha de frente, uma cabeça negra emergiu furtivamente do chão para observar a situação. Ele observava Navaki Senju secretamente, um brilho ganancioso reluzindo em seus olhos. Deu um sorriso de canto e em seguida afundou novamente no chão. A inquietação de Tsunade aumentou. Ela rapidamente chegou à linha de frente.
Nesse momento os portões do acampamento se abriram e os shinobi de Suna avançaram. Orochimaru, Manda e as tropas de Konoha os detiveram. Navaki. Tsunade viu seu irmão mais novo lutando. Depois de derrotar um genin, Navaki instintivamente se virou ao ouvir a voz da irmã e sorriu. Então, 5 etiquetas explosivas voaram em direção a Navaki. O rosto de Tsunade empalideceu. As 5 etiquetas explosivas pareciam ter surgido do nada, e seu alvo era Navaki Senju. Navaki! Os olhos de Tsunade se arregalaram em horror. Então, uma explosão massiva irrompeu, centrada em Navaki e se espalhando para fora. Até mesmo Orochimaru, que estava lutando contra Tio, congelou e gritou: Navaki! Ele imediatamente usou a técnica das muitas mãos de serpente ocultas, permitindo que Manda corresse em direção ao seu aluno. Tio viu isso como uma oportunidade perfeita e fez um sinal para Pakura. Pakura sentiu e desferiu um ataque massivo do estilo incandescente. Muitas mãos de serpente ocultas, boom! As muitas mãos de serpente ocultas foram destruídas. Tio liderou 1000 soldados em retirada imediata, rumo a Kikyuzan em Akuki. A densa fumaça obscurecia a visão de todos, tornando impossível enxergar Navaki no centro. Contudo, isso não afetou a visão da figura negra. Ele sorriu e emergiu da fumaça. Ele usou sua técnica característica, remoção do coração. Mas então, um som como de vidro quebrando ecoou. Suas pupilas se contraíram. O quê? Ele tentou imediatamente a remoção do coração novamente, apenas para ouvir outro som de vidro quebrando. Ele ficou atônito. O que estava acontecendo? Então Tsunade avançou. Ela não viu a figura negra claramente, mas presumiu que fosse um inimigo. Ela desferiu um chute poderoso, lançando-o para longe. A figura negra afundou rapidamente no chão, ainda em choque por sua técnica de remoção do coração ter falhado. Estilo vento, vento claro. Orochimaru formou selos de mão e uma rajada de vento dissipou a fumaça ao redor de Navaki. Quando a fumaça se dissipou, Navaki e Tsunade estavam ilesos. Orochimaru sentiu alívio, mas logo em seguida lançou um olhar furioso para Navaki. Esse garoto era imprudente demais. A inquietação de Tsunade desapareceu. Ao ver Navaki em segurança, lágrimas escorreram pelo seu rosto. Ela tinha ouvido o som das barreiras protetoras se rompendo 2 vezes. Isso significava que Navaki havia suportado 2 ataques de nível sombra naquele instante. Graças a esse traje à prova de explosões. Ryun, você salvou meu irmão. Como poderei retribuir? Tsunade pensou consigo mesma enquanto abraçava Navaki e chorava. Capítulo 57. Confusão do Zetsu Negro, rochas caindo, libertação. A figura negra usou sua técnica única de fuga terrestre, viajando instantaneamente 1000 milhas. Enquanto escapava, não conseguia deixar de se sentir confusa. O que diabos está acontecendo aqui? Até mesmo o terceiro Raikage estava confiante de que poderia matar com um único golpe. Como Navaki Senju, o mero genin, conseguiu resistir a 2 ataques. Droga! Num instante chegou a uma casa na árvore escondida na terra da água. Depois de ficar em silêncio por um tempo, finalmente bateu à porta. Você conseguiu, encarnação da minha vontade? Uma voz fria e severa veio de dentro. Zetsu Negro cerrou os dentes, controlou suas emoções e disse com um olhar de desculpas. Desculpe, Lord Madara, a missão falhou. Navaki Senju, neto de Hashirama Senju, parece ter algum mecanismo de defesa que me impediu de coletar suas células. O ambiente permaneceu silencioso por um instante. Então, uma violenta onda de chakra irrompeu, destruindo instantaneamente a casa de madeira. Uma figura saiu lentamente. Ele vestia uma armadura vermelha da Era dos Reinos Combatentes, carregava um leque nas costas e possuía 3 Tomoe Sharingan em seus olhos. Uma poderosa pressão exercida sobre Zetsu Negro o envolvia. Inútil, você nem consegue fazer uma coisa tão simples. Às vezes eu realmente duvido que você seja minha encarnação. Madara Uchiha encarou Zetsu Negro friamente. Zetsu Negro praguejou em seu coração. Se não fosse pela necessidade do seu Rinnegan e pela coleta das bestas com cauda, eu realmente gostaria de lhe dizer algumas palavras sinceras. Mas à primeira vista parecia envergonhado. Lord Madara, acalme-se. Embora não possamos obter as células daquele garoto, ainda podemos obtê-las do seu. Antes que Zetsu Negro pudesse terminar, Madara Uchiha arremessou sua foice contra ele, com os olhos cheios de intenção assassina. Não quero que Hashirama seja perturbado nem mesmo depois da morte. Sua expressão se contorceu, como a de um demônio saindo do inferno. Zetsu Negro ficou atordoado e rapidamente escapou para o subsolo. O ataque de Madara Uchiha errou o alvo, penetrando profundamente no solo. Zetsu Negro lamentou silenciosamente em seu coração e então reapareceu. Mas sem a linhagem Senju, não podemos criar um grande número de subordinados para auxiliar em seu plano, Lord Madara. As palavras de Zetsu Negro fizeram Madara Uchiha se calar. Mas aconteça o que acontecer, desenterrar o túmulo de Hashirama era algo que ele absolutamente não faria. Então não precisamos desses subordinados. Eu posso fazer isso sozinho. Ao ouvir as palavras de Madara Uchiha, Zetsu Negro ficou sem palavras. Você tem tanto tempo assim? Sua força já diminuiu significativamente. Depois que você morrer, quem trabalhará para mim? Zetsu Negro olhou para Madara Uchiha. Na verdade, existe outra maneira. Não precisamos desenterrar o túmulo e ainda podemos criar o exército de Zetsu Branco. Suspirou. Se desenterrasse secretamente o túmulo de Hashirama Senju, Madara Uchiha poderia romper os laços com ele. Isso não seria bom. Precisava salvar sua mãe, Kaguya Otsutsuki. Ah, é? Conte-me. Madara Uchiha relaxou.
Contanto que não precisasse desenterrar o túmulo de seu melhor amigo, tudo estava bem. Lord Madara, o rosto em seu peito. Corte um pedaço de carne e me dê para cultivar. Assim também poderemos produzir o exército de Zetsu branco. Zetsu negro não tinha outra escolha. Mas o exército de Zetsu branco precisava das células de Hashirama para se replicar. Agora que Madara Uchiha se recusou a desenterrar o túmulo, a única opção era retirar o rosto de Hashirama do corpo de Madara. No entanto, isso feriria gravemente, e suas funções físicas se deteriorariam ainda mais. Se Lord Madara arrancar um pedaço de carne do rosto, também poderemos replicar as células de Hashirama. Mas isso causará sérios danos a Lord Madara. Você não poderá lutar por pelo menos 2 anos. Zetsu negro estava frustrado. Se não fosse absolutamente necessário, a empresa realmente não queria usar esse método. 2 anos foram tempo suficiente para fazer tanta coisa. Não queria perder tempo. Madara Uchiha riu. O que há de tão difícil nisso? Ele pegou sua foice de volta, envolveu-a em chakra e cortou um pedaço de carne do rosto, atirando-o em Zetsu negro. O ferimento no corpo de Madara Uchiha sangrou e aos poucos cicatrizou. Mas o rosto de Madara estava pálido, embora ele se esforçasse para manter a postura ereta apesar do desconforto. Zetsu negro suspirou. Entendo, Lord Madara. Como deseja, produzirei rapidamente um grande número de soldados Zetsu branco. Então, ele escapou para o chão e desapareceu. Madara Uchiha cambaleou, apoiando-se em sua foice enquanto caminhava de volta para sua pequena casa. Aquele movimento havia agravado seus ferimentos, desequilibrando seu chakra. Após entrar na casa, ele fechou a porta e se deitou, com um sorriso nos lábios. Hashirama, eu vou provar para você que enquanto houver ninjas haverá guerra. Somente o Tsukuyomi infinito pode trazer a verdadeira paz ao mundo ninja. Então ele desmaiou. Akuki, Kikyuzan. O ninja de Suna agarrou as cordas que haviam preparado com antecedência e começou a subir. Uchiha Ryun imediatamente recebeu relatórios de seus subordinados. Os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso. Quando os ninjas deles estiverem quase no topo, cortem as cordas e soltem as pedras. Uchiha Ryun observou friamente as cordas sendo esticadas pelos ninjas de Suna lá embaixo e disse com frieza. Sim. Os Uchiha ao redor sacaram suas kunais, ativaram seus Sharingan e olharam atentamente para baixo, calculando a distância. Logo, o ninja entrou no campo de visão de Uchiha Ryun. Ele acenou para o ninja de Suna e disse, bem então sayonara. Então ele cortou a corda. O rosto do ninja de Suna empalideceu e ele tentou desesperadamente subir rapidamente. Cair significava morte certa. Era melhor arriscar do que morrer na queda. Infelizmente, embora os ideais sejam belos, a realidade é cruel. Uchiha Ryun lançou um shuriken que atingiu o ninja de Suna bem entre as pernas. Os olhos do ninja de Suna se arregalaram de raiva, desejando amaldiçoar Uchiha Ryun com seu último suspiro. Mas Uchiha Ryun chutou levemente uma pedra próxima, e a pedra começou a rolar para baixo. O ninja de Suna foi o primeiro a cair com a pedra. Os ninjas de Suna que estavam embaixo sentiram que algo estava errado. Porque eles pressentiram o perigo. Mas em apenas 3 ou 4 segundos, uma pedra caiu do alto e atingiu a multidão. Cerca de 20 pessoas não conseguiram se esquivar a tempo e foram esmagadas, enquanto cerca de 50 ficaram gravemente feridas com o impacto. O que está acontecendo? O rosto de Ebisu empalideceu, paralisado por 1 ou 2 segundos. Cuidado! O ninja de Suna empurrou Ebisu com força, fazendo-o voar. Ebisu olhou para o ninja com os olhos arregalados. Takeri! Gritou Ebisu. Takeri sorriu. Viva, Lord Ebisu! Bum! Uma enorme pedra redonda atingiu a cabeça de Takeri. Um líquido vermelho vazou debaixo da pedra, espalhando-se para fora. Não, Takeri! Malditos sejam seus pirralhos de Konoha. Que desprezíveis, armando uma emboscada para nos atacar. Vou reduzir seus ossos a pó. Ele se preparou para subir a montanha. Mas o ninja de Suna que estava por perto rapidamente agarrou Ebisu. Lord Ebisu, acalme-se. As pedras que caem da montanha ainda estão vindo, misturadas com kunais, sembons e shurikens. Não podemos subir. Ebisu cerrou os dentes. Ele deveria ter percebido antes. A lenta resposta da montanha significava que algo estava errado. Ele havia sido arrogante demais, enganando-se ao pensar que Konoha não atacaria a retaguarda, ou que não conseguiriam conquistá-la tão rapidamente. Caso houvesse problemas na retaguarda, o exército que ele trouxera poderia escalar a montanha e formar um ataque de pinça contra os defensores acima. Mas ele jamais imaginou que os ninjas acima seriam mortos sem sequer enviar uma mensagem. Isso significava que Konoha havia enviado especialistas de elite para atacar sua retaguarda. Ebisu agora entendia completamente o plano de Konoha. Infelizmente a retrospectiva nunca é suficiente. Hehe. Capítulo 58 Momento de crise, Tio reforça. Nesse momento, Ebisu compreendeu que suas chances de sobrevivência eram mínimas. Diante dele estavam Danzo Shimura e o shinobi de elite de vários clãs de Konoha, todos em excelente forma física e com força formidável. E quanto a ele? Suas tropas haviam sido despertadas pouco antes do amanhecer, completamente exaustas. Além disso, suas rotas de suprimento e todas as armadilhas na retaguarda haviam sido tomadas por Konoha. Ele estava verdadeiramente desamparado, sem ninguém a quem recorrer em busca de ajuda. A queda de pedras continuou. Embora Ebisu tenha ordenado que suas tropas se afastassem da base da montanha, ainda era muito lento. Essa armadilha de queda de pedras reduziu instantaneamente seu número em cerca de 300. Uchiha Ryun apontou para Uchiha Ippu.
Uchiha Ippo entendeu e rapidamente entregou um par de binóculos para Uchiha Ryun. Uchiha Ryun os pegou e olhou para baixo, seus lábios se curvando em um sorriso frio. Não está gostando do sabor da sua própria armadilha, disse Uchiha Ryun friamente. Em seguida, ele ordenou que todos na montanha lançassem shurikens kunais explosivos e sembons para baixo. Os shinobi do clã Uchiha sorriram. Como descreveriam essa sensação? Era realmente boa. Um ataque com poder de fogo total sem arriscar suas próprias vidas. Onde mais poderiam encontrar uma oportunidade tão perfeita depois disso? Como o clã Uchiha estava arremessando de um terreno mais elevado, eles conseguiam lançar essas armas a uma distância suficiente para atingir as tropas de Ebisu. Voshosh, Voshosh, Sovosh, Sovosh. Os ninjas de Sun abaixo começaram a gritar. Alguns foram atingidos na testa ou nos olhos por shurikens. Alguns ficaram feridos por explosões após as etiquetas explosivas caírem. Outros foram perfurados por sembons revestidos com o veneno de Tio, sofrendo mortes agonizantes à medida que as toxinas se espalhavam. Ebisu rangeu os dentes e encarou Kikyuzan, praguejando. Seu desgraçado, não me faça descobrir quem você é. Se não, gastarei tudo que tenho para contratar shinobi do mercado negro para te matar. Os ninjas de Suna perderam mais 400 homens. Agora, Ebisu tinha apenas 700 shinobi sob seu comando, a maioria em péssimas condições, gravemente feridos ou sem chakra. Ele então liderou suas tropas restantes, bastante debilitadas, para a frente. Não havia outra escolha. A montanha atrás deles estava ocupada por emboscadores, tornando impossível abrir caminho lutando. Embora o caminho à frente estivesse bloqueado pelas principais forças de Konoha, eles ao menos não morreriam sem levar alguns inimigos consigo. Com esse pensamento, Ebisu, que normalmente comandava da retaguarda e nunca lutava na linha de frente, de repente sentiu o impulso de pegar uma arma e lutar contra Danzo até a morte. Shinobi de Sunagakure, estamos agora em um momento de vida ou morte. Espero que todos se acalmem e ouçam, disse Ebisu. Os ninjas de Suna imediatamente se animaram. Inicialmente desmoralizados, os ninjas de Suna já sabiam, pela situação atual, que sua vila estava perdida. Desta vez, até mesmo suas próprias vidas poderiam terminar ali. Contudo, as palavras de seu comandante, Ebisu, um ancião de Suna com inúmeros títulos, tinham autoridade. Eles concentraram sua atenção em Ebisu, com os ouvidos atentos para ouvir seu plano. Neste momento, quer avancemos quer recuemos, enfrentamos a morte. Se recuarmos, seremos impiedosamente massacrados pelos projéteis vindos de cima, morrendo sem qualquer valor. Se avançarmos, ainda teremos uma chance de lutar para sair daqui. Podemos até levar alguns escória de Konoha conosco para o além. Pelo menos não estaremos sozinhos nessa jornada. Então, guerreiros de Sunagakure, preparem-se para avançar com suas vidas. Matem um para não ter prejuízo, matem dois para lucrar. Avante! Com isso, Ebisu liderou o ataque brandindo sua espada à frente. Os 700 ninjas de Suna restantes, inspirados por suas ações, invocaram marionetes, formaram selos de mão e lançaram seu ataque contra as forças de Konoha. Ao ver isso, Danzo Shimura zombou interiormente, sabendo que Uchiha Ryun devia ter tido sucesso. Os ninjas de Suna agora estavam encurralados. No entanto, só porque você quer uma briga desesperada não significa que eu vou aceitar. Torifu, Shoza e o shinobi do clã Kimishi mantenham a posição, ordenou Danzo. Todos os outros shinobi, nada de combate corpo a corpo. Usem ninjutsu de longo alcance para enfraquecê-los. Mantenham uma distância segura o tempo todo. Após dizer isso, Danzo rapidamente formou selos de mão. Ele saltou alto no ar, sua mão direita formando um selo de espada sobre o peito. Estilo vento, ondas cereais de vácuo. Uma expressão fria cruzou o belo rosto jovem de Danzo quando 5 balas de vácuo saíram disparadas de sua boca, atingindo as tropas de Ebisu e explodindo instantaneamente a cabeça de 10 shinobi. Essa visão galvanizou todo o exército de Konoha. Com seu comandante liderando o ataque, eles não podiam ficar para trás. Estilo fogo, técnica do fogo do dragão. Estilo aquático, parede de água. Estilo de vento, cortador de vento. Os ninjas de Konoha desencadearam uma saraivada de ninjutsu, pintando o campo de batalha com cores deslumbrantes. A única resposta a esse espetáculo foi a morte dos ninjas de Suna. Os ninjas de Suna cerraram os dentes, mal conseguindo se manter firmes. Os bonecos dos manipuladores estavam sem membros. Os shinobi comuns estavam ficando sem chakra. Até mesmo Ebisu, que havia avançado na linha de frente, diminuiu o ritmo após o combate prolongado. Sem que ninguém percebesse, o suor encharcava suas costas. De repente, ele balançou a cabeça e largou a arma, olhando para o céu. Irmã, parece que seu irmãozinho terá que ir primeiro, murmurou. Vendo vários jonin ao seu redor, ele só queria morrer com dignidade. Ele sacou uma adaga para apunhalar o próprio coração. Nesse instante, uma kunai voou em sua direção e uma voz familiar ressoou. Ebisu, seu covarde. Uma única derrota te quebrou? O suficiente para te fazer cometer suicídio? Quem falava era ninguém menos que Tio. Ela tinha conseguido. Finalmente chegou a tempo. Se tivesse demorado mais, poderia ter perdido seu irmãozinho para sempre. Tio correu para o lado de Ebisu enquanto os 10 fantoches brancos facilmente eliminavam os jonin que o cercavam. TSK, o poder de nível Kage era realmente diferente. Sim, irmã. Ebisu congelou por um instante antes de seus olhos ficarem vermelhos e ele abraçar Tio. Tio ficou surpresa, um lampejo de ternura em seus olhos antes que a raiva a dominasse. Que tipo de homem chora assim? Me solta. Ela empurrou Ebisu para longe. Ebisu sabia que Tio era pura fachada.
Embora fria na superfície, era ela quem mais se importava com a família. Com a chegada de Chiyo, Ebisu recuperou a confiança, pegou sua espada ninja e voltou para a batalha. Danzo franziu a testa. Orochimaru havia falhado em detê-la? Ele lançou um olhar frio para Chiyo, apenas mais uma oponente de nível Kage. A força atual de Danzo estava se aproximando do nível Kage. Ele poderia lidar com Chiyo se lutasse contra ela pessoalmente. Nesse instante, uma enorme bola de fogo laranja veio em direção a Danzo. Suas pupilas se contraíram. Quando? Tão rápido, não há tempo para se defender. Então, uma figura apareceu diante de Danzo protegendo. Estilo Magnet, chuvisco de areia de ferro. A areia de ferro se acumulou formando minúsculas partículas que dispararam como projéteis de espingarda, cortando a bola de fogo laranja em pedaços. A bola de fogo e a areia de ferro desapareceram simultaneamente. Pakura franziu a testa. Estilo magnético? Areia de ferro? O terceiro Kazekage? Não. Ela olhou para o homem diante de Danzo. Quando o homem ergueu a cabeça, Pakura viu seus olhos claramente. Sharingan de 3 Tomoe. Um Uchiha que podia usar o estilo magnético. E ainda por cima, uma variante do estilo magnético areia de ferro. Quem bloqueou o ataque estilo incendiário de Pakura foi ninguém menos que o Uchiha Ryun. Ao ver seu ataque surpresa falhar, Pakura lançou um olhar profundo para o Uchiha Ryun antes de voar em direção a Chiyo. Ela precisava usar o estilo incendiário para abrir caminho para os ninjas de Suna restantes. Capítulo 59. Grande vitória, retirada do Sunanino. Danzo Shimura exclamou, Ryun. Estou atrasado, Danzo-sama, o senhor está bem? O Uchiha Ryun sorriu levemente. Não estou atrasado, cheguei na hora certa. Como estão os shinobi do clã Uchiha? Qual é a situação deles? Perguntou Danzo Shimura rapidamente. O Uchiha Ryun apontou para trás de Ebisu. Eles estão atacando a retaguarda do inimigo. Danzo Shimura olhou na direção que o Uchiha Ryun apontou. Seus olhos se arregalaram ao ver um Jonin Uchiha abrir os olhos, encarando 5 shinobi à sua frente. Os 5 shinobi pareciam congelados no lugar. Então o Jonin sacou uma kunai e com elegância degolou o ninja de Suna, chegando até a tapar os olhos dele em seguida. Após concluir o ato, ergueu levemente o queixo com um sorriso. Outros shinobi Uchiha continuaram usando técnicas de liberação de fogo, técnica do fogo do dragão, liberação de fogo, grande aniquilação de fogo, liberação de fogo, técnica da grande bola de fogo. Combinadas com a esgrima no estilo Uchiha, eles se moviam como espíritos dançando na noite escura, subjugando os ninjas de Suna. Será que uma certa técnica não letal acabou de aparecer? Elegante, tão elegante. Ao ver isso, Danzo bateu palmas e vibrou. Ele gritou, todos os shinobi, atenção. Avante. O clã Uchiha já começou a atacar pela retaguarda. Não percam esta oportunidade, matem. Após falar, Danzo sacou uma kunai, canalizou o chakra e avançou para a luta. O moral de todo o exército aumentou, reduzindo ainda mais a área de movimento dos ninjas de Suna. Uchiha Ryun observava a cena com um leve sorriso. Era assim que Konoha deveria ser. Shinobi unidos contra inimigos externos. Então ele usou a técnica de cintilação corporal, aparecendo no céu. Ele bateu palmas, liberação de fogo, grande aniquilação de fogo. Uchiha Ryun respirou fundo. Seus cabelos balançavam ao vento, e ele vestia o uniforme de combate do clã Uchiha, com o símbolo do leque do clã nas costas, que lhe causava forte impressão. Liberação de fogo, grande aniquilação de fogo. Chamas jorraram da boca de Uchiha Ryun como uma coluna de fogo avançando em direção ao inimigo. A temperatura do ar subiu repentinamente. Os ninjas de Suna não apenas pararam o que estavam fazendo, olhando incrédulos para a figura no céu. Até mesmo os ninjas de Konoha se viraram para olhar para Uchiha Ryun. Caramba, como um jutsu de nível B podia parecer uma técnica proibida de nível S? O chakra natural era inerentemente superior ao chakra comum, criando esse efeito avassalador. Pakura, que acabará de se juntar a Chiyo e as forças ninja de Suna, também foi atraída pelo calor intenso. Ela olhou para cima e suas pupilas se contraíram. Não era aquele cara do estilo magnetismo? Como seu lançamento de fogo também era tão poderoso? Pakura ficou chocada. Quando estava prestes a agir, Chiyo a interrompeu. Pakura, reúna as tropas restantes e recue primeiro. Vovó. Mas, Pakura estava ansiosa, mas encarou o olhar sério e sombrio de Chiyo, sem mas. Vá. Após falar, ela moveu seus 10 dedos com destreza. Os bonecos das 10 técnicas secretas brancas se organizaram em uma formação de 1, 2, 3, 4. Então Chiyo gritou friamente. Técnica secreta branca, absorção tripla. Imediatamente, todos os 10 bonecos abriram suas bocas simultaneamente, criando uma tremenda sucção. A grande aniquilação de fogo foi afetada por essa força de sucção, sendo puxada para dentro das bocas dos bonecos. Uchiha Ryun, mantendo-se no ar graças ao recuo da grande aniquilação de fogo, viu a cena claramente. Suas pupilas se contraíram. A história original jamais mostrou 10 marionetes absorvendo a grande aniquilação de fogo simultaneamente. Chiyo aparentava calma na superfície, mas suas mãos tremiam. Esse chakra imenso estava sendo absorvido por seus bonecos. Se ela perdesse o controle, mesmo que minimamente, causaria uma explosão devastadora, com chamas consumindo a todos. Vão agora. Chiyo rugiu. Ela não queria que todos fossem exterminados ali. Pakura olhou para Chiyo, com o rosto tomado pela tristeza e lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas ela as enxugou rapidamente. Todos os shinobi, recuem para a Terra da Chuva. Sigam por essa rota de volta para Sunagakure. Sim.
Os ninjas de Suna ficaram desesperados e avançaram para o norte. Liberação de calor. Calor insuportável. Pakura aumentou o chakra infundido em sua liberação de calor, lançando uma enorme bola de fogo laranja para frente. O ninja de Konoha ofegou, desviando-se rapidamente para os dois lados. Sem brincadeira, a liberação de calor. Calor insuportável era a técnica característica de Pakura. Muitos shinobi foram queimados vivos por essa técnica, com a umidade de seus corpos completamente evaporada. Aproveitando a brecha, Pakura liderou os ninjas restantes de Suna em um ataque rumo ao norte. Ao ver isso, Danzo cerrou os dentes, mas acabou suspirando. Talvez fosse o destino. Pakura de Sunagakure não deveria ter morrido ali. Então ele olhou friamente para Chiyo. Já que Pakura escapou, você ficará para trás. Ryun mate-a, ordenou Danzo Shimura. Ao ouvir essa ordem, Naralumin franziu a testa. Isso não era o protocolo correto. Matar Chiyo criaria uma inimizade irreconciliável entre Konoha e Suna. Chiyo era a esposa do primeiro Kazekage, Reto, um shinobi do mesmo nível que Uzumaki Mito. A esposa de um Kage fundador não poderia simplesmente ser morta assim. Uchiha Ryun também franziu a testa. Ele não era estúpido e começou a se conter, fingindo estar com pouco chakra. Ele sabia da situação de Chiyo. Se obedecesse a Danzo agora e matasse Chiyo, Danzo certamente o sacrificaria mais tarde para assumir a responsabilidade. Chiyo percebeu o chakra da grande aniquilação de fogo enfraquecendo e olhou para Uchiha Ryun, surpresa. Uchiha Ryun piscou para ela. Chiyo ficou atonita. Esse cara, Uchiha Ryun fingiu estar exausto, pousando lentamente no chão. Deu 2 passos para trás, o rosto pálido e disse, Danzo-sama, meu chakra se esgotou e não posso mais lutar. O rosto de Danzo Shimura escureceu. Ele também não era estúpido. Uchiha Ryun não estava realmente sem chakra. Mas ele finalmente suspirou. Tudo bem, já que Uchiha Ryun havia proposto a estratégia que levou a essa grande vitória, ele não insistiria mais. Você trabalhou duro, Ryun. Ele deu um tapinha no ombro de Uchiha Ryun, com uma expressão indecifrável. Então olhou para os outros. Os outros shinobi do clã também não eram tolos, todos evitando seu olhar. Naquele instante, Chiyo aproveitou a chance de escapar e detonou os bonecos das 10 técnicas secretas brancas. Uma violenta onda de chakra irrompeu, criando uma enorme nuvem de poeira. A expressão de Uchiha Ryun também mudou. Ele não esperava que Chiyo fosse tão implacável. Ele tomou uma pílula de soldado, fingindo extrair chakra à força, já que havia alegado estar exausto antes, precisava manter as aparências. Ele bateu palmas, liberação magnética, grande barreira de vento. Areia de ferro formou 4 paredes, contendo as chamas e as ondas de choque da explosão em seu interior. Bum, 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 bum. 4 impactos atingiram as paredes de areia de ferro, causando apenas uma leve deformação. Graças ao controle preciso de Uchiha Ryun, as paredes se recuperaram lentamente, fechando-se gradualmente para dentro. Ah, que tontura! Então ele desmaiou dramaticamente na frente de todos. Naralumin se contorceu. Maldito Uchiha Ryun, sua atuação é péssima. Quando as grandes barreiras de vento finalmente extinguiram as chamas e a poeira baixou, Chiyo já havia desaparecido há muito tempo. Danzo Shimura permaneceu em silêncio, mas também um tanto aliviado. Ele havia se exaltado demais ao dar aquela ordem. Se Uchiha Ryun tivesse realmente obedecido, isso teria causado grandes problemas. Nesse momento, Tsunade e Orochimaru chegaram com reforços. Ryun. Tsunade imediatamente avistou Uchiha Ryun desmaiado devido à exaustão de chakra, e correu rapidamente até ele, puxando-o para seus braços. Uchiha Ryun imediatamente se sentiu muito mais confortável, chegando a soltar um MMM, de satisfação por causa da sensação agradável. Danzo Shimura e Naralumin se contraíram, mas nenhum deles revelou o rosto de Uchiha Ryun. Será que não conseguiam ver que ele estava se esforçando para conter o sorriso? Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.